Graça e paz, queridos. Bom dia, tudo bom? Um ótimo domingo para você e sua família. Que você, juntamente com a sua família, possa gozar de um dia de paz diante de Deus nesse dia de hoje. Eu gostaria de rapidamente compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria falar sobre o amor de Deus por nós. Eu queria falar sobre o investimento que Deus investiu, o tamanho do investimento que Deus investiu em mim e em você. Ele investiu tanto, e esse investimento foi o Filho dele, foi Jesus Cristo o justo, que a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 6, que Deus amou o mundo, que Deus amou tanto eu e você. Deus amou tanto eu e você, que Ele deu o seu Filho unigênito, olha, o Filho dele, para que todo aquele que nele crê, e todo aquele que nele crê está eu e você, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas perecer do que, Ademirzinho? Todos os homens, através de um homem só, que é Adão, através da queda de Adão, que foi um adulto instantâneo, toda a humanidade pecou e foram destituídos do amor de Deus. E por isso agora nós ficamos paralíticos do caminho. É necessário nós receber um levanta e anda de Deus, para que nós possamos trilhar novamente o caminho. Nós precisamos receber um levanta e anda. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós recebemos esse levanta e anda. Mas para que isso venha a se cumprir na nossa vida, esse levante e anda, é necessário que nós se arrependemos e entendemos que nós precisamos de um Salvador. Então Ele amou tanto eu e você que Ele está dizendo na Bíblia que se nós se arrepender de nossos pecados, Ele esquece tudo que nós fez de ruim no passado. Tudo o que nós fez de ruim no passado, todo o mal que nós fizemos, os vacilos que nós fizemos, a mágoa que nós guardamos no coração de pessoas também que nos fizeram mal, Ele nos perdoa de tudo isso. A Bíblia fala isso em Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar. Quando fala todos os homens, inclui também todas as mulheres, porque o espírito do homem e da mulher é um só. O homem e a mulher só é diferente no corpo. Então anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha só, Ele não leva em conta aquilo que nós fizemos sem conhecer Ele. Se você está com a consciência a ponto de você achar que não é merecedor, você acha que existe pecado que Deus não pode perdoar? Deus só não vai perdoar o meu pecado se eu não se arrepender dele.
Mas se eu se arrepender do meu pecado, existe aquele pecado que Deus não pode perdoar. Aquele pecado a qual o pecador não se arrepende dele. Mas se eu e você se arrepender de todo o nosso pecado, a forma que nós agimos precipitadamente, por não conhecer Ele, por não ter o Espírito Santo, então pensávamos que havia caminho que levava à vida, mas levou à morte. Entende? E então Deus está prometendo esquecer do passado. Ele está prometendo esquecer do passado de forma que nós viemos se arrepender dele. E ele quer começar a dar uma vida nova para todos nós. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, qual seria? Seria esse, que Deus não pega leve com quem ele investiu pesado. Você já ouviu essa mensagem, essa frase? Deus não pode pegar leve com quem ele investiu pesado. Ele investiu pesado. E por isso eu já falo para você. Talvez você fala, nada dá certo nesse mundo. Como está esse mundo? Quantos problemas tem batido na minha tenda com frequência? Por que tudo isso? Eu quero te dizer que Jesus morreu na cruz por você. Deus investiu o seu Filho amado em você. Agora ele não vai facilitar para você. Ele não vai permitir que as coisas corram de vento em popa para você nesse mundo, porque isso só vai vir em você como vinha em mim. Quando estava tudo bem para mim nesse mundo, eu achava que eu não precisava de Deus. Eu achava que eu não necessitava de um Salvador. Hoje eu entendo que tudo que não deu certo para mim, os caroços que saíam por debaixo de mim, que eram cancerosos, que eram espiritual, por eu não tinha alegria na vida sentimental. Eu não sabia beber de forma que as pessoas bebem. Eu não tinha domínio, eu bebia até cair. E o meu fígado estava dilatando. Então eu fui entender que ele estava pegando pesado comigo. Porque ele tinha investido em mim, ele tinha morrido por mim. E se ele pegasse leve comigo, permitindo que tudo corresse de vento em popa nesse mundo, eu me distanciaria cada vez mais dele. Então eu teria que sentir uma imensa dor aí fora, para que eu pudesse entender que a bebida não preencheria, não aliviaria essa dor. O cigarro, as noitadas, porque eu saía, eu dançava muito nas discotecas, eu bebia e dormia, mas no outro dia, além de estar com ressaca, estar vomitando aquela água verde, eu também tinha um buraco no peito, que eu entendia então, após uma noitada, que a bebida não podia preencher, a danceteria não podia preencher, que o único que podia preencher aquele buraco na minha alma era Deus. Então talvez você está entendendo, nada dá certo para mim, eu peço oração na igreja, eu mando alguém falar lá, fala para Deus que eu amo Ele. E Deus está respondendo essa oração que você mandou falar para Ele. Ele está pegando pesado. Está pegando pesado contra você. Ele está apertando, ele está colocando pressão. Fica tranquila que você não vai morrer não. Fica tranquila que você não vai morrer com essa enfermidade. Você não vai passar fome. Ele só está apertando a tua bota para você vir para os braços dele. Eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. Eu vim pela dor. Isso eu estou falando de quem não é cristão ainda.
Mas agora eu quero falar também de quem é crente. De quem aceitou Jesus e acha que servir a Deus é mamão com açúcar. Sabe por que não é mamão com açúcar? Porque o diabo vai ficar cruzando no teu caminho todo o tempo. Sabe por quê? Porque Deus tirou o teu nome da lista da condenação do inferno e escreveu no livro da vida. Não é no livro do Guinness, não é no livro na calçada da fama de Hollywood de Los Angeles, mas foi no livro da vida. E agora o diabo tem grande fúria com você. Ele quer que você se abata na fé. Ele quer que você não entenda o evangelho, para você desistir e o seu nome ser escrito de novo na lista dele. Para ele falar assim, ó, recuperei, para o tranca-rua, um enxucaveiro e a pombagira falar, ó chefe, eu derrubei aquele que tinha, que o nome dele não estava mais aqui na nossa lista, viu? Aquele que o nome dele estava lá no livro da vida do Deus dele, não está mais. Está aqui escrito de novo no nosso livro da condenação eterna. Eu quero te dizer que ele não vai facilitar para você. Mas aonde você prova isso? Quando ele diz assim, ó, todos que quiser ser o meu discípulo, pegue cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esses problemas que vêm sobre você, essa opressão, é porque você tem o nome escrito no livro da vida. E Deus está te preparando, porque Ele investiu em você. E Ele quer que você seja a bênção de Deus, para que através de você as pessoas possam ver Ele na sua vida. Agora, por quê? Porque a cruz, ela vai subjugar o seu homem exterior, para que o seu homem interior, que é a sua alma e o espírito, tenha domínio sobre o seu corpo e sobre a sua natureza. Sendo assim, as pessoas vão ver Jesus em você. Lembre-se que Jesus não pegou leve com nenhum dos discípulos. Ele preparou os discípulos tão bem que Pedro se alegrou em ser crucificado que nem ele, mas de cabeça para baixo. Você lembra quando estavam todos na mesa? Jesus então deu bem no meio da lata deles. Eles estavam ceando. Eles não sabiam que era a última ceia. A coisa ia piorar cada vez mais, porque o mestre ia ser tirado por um instante. Jesus disse para eles na mesa, um de vós há de me trair. Parece que eu vejo um ou dois até tossindo com a ceia na boca. Porque é muito forte isso. Aquele que você ama, aquele que você acha que está fazendo tudo para ele, aquele que você acha que está andando certinho com ele, chegar e olhar no rosto de todos e falar, um de vós vai me trair. Mas parece que eles estavam aprendendo bem a lição. Porque em vez deles apontar o dedo para frente, é ele, eles apontaram o dedão para o lado deles dizendo, sou eu? E quando eles disseram, sou eu, eles estavam entendendo que qualquer um deles podia cometer esse erro. Eles estavam entendendo que eles eram homens, que era falho, que eles podiam cometer esse erro de trair Jesus, de trair o sangue inocente. Observe o próprio Jesus, quando o Espírito desceu sobre ele como pomba, e uma voz dizia, este é meu filho em quem eu tenho prazer. Tem 70% de cristão que se diz xodózinho de Deus, e que por ele ser xodózinho de Deus, ele não aceita ter nem dor de dente. Eu vou te dizer que você está
enganado. Quando a voz disse: eis meu filho, a qual tenho prazer, a quem me comprazo. Então vai, filho, vai lá pro deserto para ser tentado. Vai lá pro deserto, aonde você vai ter que alimentar o espírito, porque você vai ser tentado no homem exterior, você vai ser tentado no corpo, com a fome, e você vai ter que jejuar por 40 dias, para o teu espírito dar 10-0 na carne. Observe que quando Pedro saiu na guarda e disse, Jesus disse: hoje todos vós se escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro disse: ainda que te abandone, eu não te abandonarei. Eu vou contigo até a morte. Jesus pegou mais pesado ainda. Jesus poderia flexibilizar, estava chegando a hora, eles se abateriam. Tem hora que nós precisamos se abater. Jesus não tem dó não, tem hora que ele precisa nos abater para o nosso ego. Ele ser macetado que nem quando você bate carne na tábua. Jesus saiu e disse: Pedro, na verdade vos digo, que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus poderia pegar leve. Ele poderia deixar acontecer simplesmente sem antecipar a fraqueza de Pedro, sem antecipar o tropeço de Pedro. Mas ele não podia investir leve em quem ele tinha investido pesado. Ele não podia pegar leve com quem ele tinha investido pesado. Ele prepararia esses homens para pôr fogo no mundo. Ele prepararia Pedro, e Pedro pregaria, 3 almas aceitaria Jesus. A sombra de Pedro curaria. E Pedro se entregaria para ser crucificado. Deus não pegou leve com José, que era um tipo de Deus. Ele foi levado pelo caminho do processo por baixo. Cova, escravidão, calúnia da mulher de Potifar, cadeia. Por quê? Porque ele tocaria todo o Egito. O Egito inteiro veria a face de Deus nele, porque ele era um tipo de Cristo. Deus não pegou leve com Davi. Deus não pegou leve com Paulo, que tinha um espírito que bofeteava ele, como que se batesse com a costa da mão nele. Que o poderoso Paulo orou por 3 vezes, pedindo que ele afastasse aquele espinho da carne dele, que no grego significa estaca. Mas só que Deus disse, o Senhor disse: a minha graça te basta. Deus estava dizendo: o que você precisa é da minha graça. Com a minha graça você vai suportar qualquer aflição e qualquer perseguição. Com a minha graça você vai estar pronto para acabar a carreira. Então entenda o significado do Evangelho. Entenda. Não peça para Deus afastar isso de você. Isso é o que está te deixando melhor. É isso que vai te preparar para aquilo que você quer ser. Nós queremos ser algo, mas não queremos ser preparado. Nós falamos de Abraão, nós falamos de Davi, mas se nós lermos a história de Abraão, nós vamos perceber que Deus tirou tudo dele, para ele depois ser tudo. Entenda o Evangelho. Você que ainda não é crente, que não quer ser, e está sentindo no teu espírito que você é um salvo, você não tem outra saída. Você olha para a igreja que nem eu olhava para a igreja, eu falava: só tem aonde correr, aonde a minha mãe frequenta. Mas lá eu não quero ir, eu sou dançador de rap e de break.
Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Você acha que eu vou ficar sem se prostituir? Mas só tinha lá. E enquanto eu não fui, ele ficou pegando pesado comigo. Ele ficou pegando pesado porque ele tinha investido em mim. Ele não podia pegar leve. Eu teria que vir. E eu vim. E eu vim. E quando eu vim, os caroços desapareceram. Ele me deu uma família, me deu uma esposa, me deu um filho. Ele me deu um lar. E quantas pessoas que já se achegaram através da nossa fraca pessoa. Então isso que ele quer fazer, ele não vai facilitar. Ele não vai. Porque você está vendo que está difícil. E mesmo assim você insiste em ficar distante. Então ele vai apertar a bota até você chegar e dizer: Senhor, eu preciso do teu amor. Eu quero ser teu, me abrace. Eu entendi que o Senhor é a minha origem. O Senhor é a minha fonte. E não tem como eu viver desconectado do Senhor. Deus abençoe, querido. Receba essa palavra. Tenha um ótimo domingo.